Olá, galera do Infoco. Então, estamos aqui com a enfermeira, professora doutora da Escola de Enfermagem e doutora em Cardiologia, Rita Gengo, para falar um pouquinho sobre o projeto dela aqui na SOCESP que ela apresentou. Então, professora, a senhora pode falar um pouquinho sobre o projeto que fala sobre a avaliação dos cuidados de enfermagem para pacientes com diabetes e os desfechos cardiovasculares que podem acometer esses pacientes? Obrigada pelo convite de estar aqui, pela oportunidade. Esse projeto, Débora, ele veio de uma inquietação sobre o que a enfermagem poderia contribuir para os pacientes com diabetes para a prevenção de eventos cardiovasculares, né? Por que isso? Porque os pacientes diabéticos, eles têm um alto risco cardiovascular. Então, são os pacientes que têm altos índices de infarto, de acidente vascular encefálico. O risco cardiovascular desses pacientes é semelhante ao risco dos pacientes já com doença cardiovascular estabelecida. E uma outra motivação veio de um estudo espanhol que mostrou que a utilização de linguagem padronizada para documentar os cuidados desses pacientes tinha uma influência positiva nos desfechos, né? Então, esses pacientes, eles tinham menos desfechos cardiovasculares negativos, vamos dizer assim, do que aqueles que não tinham a documentação com linguagem padronizada. Então, a gente escreveu um projeto relativamente grande que está sendo desenvolvido em algumas etapas. Inicialmente, nós não conhecíamos quais eram as intervenções da classificação de intervenções de enfermagem, que é a NIC, que poderiam ser utilizadas para a prevenção de eventos cardiovasculares nesses pacientes. Então, a primeira etapa desse projeto foi perguntar para enfermeiros especialistas com experiência em cuidados de pacientes cardiopatas e diabéticos quais eram as intervenções da NIC que eles achavam que eram pertinentes para a prevenção desses eventos nos pacientes diabéticos atendidos em ambulatório. E nós tivemos esse resultado e esse trabalho foi apresentado ano passado aqui na SOCESP e nós vimos que tem uma grande variação de intervenções, desde as intervenções mais fisiológicas até intervenções que tratam de documentação do cuidado especificamente. Numa segunda etapa, nós avaliamos o risco cardiovascular desses pacientes e quais eram os cuidados que os enfermeiros da prática clínica prescreviam para esses pacientes. Então, nós fomos até 2 grandes hospitais, nós registramos quais eram os cuidados ou prescritos ou realizados pelos enfermeiros e nós categorizamos esses pacientes em risco alto, risco médio, risco moderado e risco baixo de eventos cardiovasculares, de acordo com o score de risco de Framingham, e analisamos quais eram os cuidados de enfermagem prescritos para cada grupo de pacientes. A primeira coisa que chamou a atenção nesse resultado é de que o número de prescrições de enfermagem não foi diferente nesses grupos de risco, né? A gente esperava que os pacientes com mais risco cardiovascular tivessem mais prescrições de cuidado, mas isso não se mostrou. A distribuição de prescrição de cuidados era semelhante. E para todos os grupos, né, para todos esses 3 grupos, o cuidado mais prescrito era ou tinha relação com a insulinoterapia, que é importante para a prevenção do risco cardiovascular, pensando no controle do diabetes, mas não é uma intervenção ou um cuidado que está diretamente relacionado com aquilo que a gente pensa da prevenção cardiovascular, que seria a atividade física, o ajuste da dieta, né? A mudança de estilo de vida. E de forma interessante, essas prescrições que tinham a ver com mudança no estilo de vida eram prescritas ou praticadas igualmente para os pacientes com alto risco, moderado risco e baixo risco. Numa próxima etapa agora do projeto, nós vamos analisar se essas prescrições
elas são condizentes com aquilo que os especialistas falaram que deveria ser prescrito e se essas prescrições têm algum impacto, têm alguma influência nos desfechos cardiovasculares, como morte, acidente vascular encefálico, infarto e amputação, porque esses pacientes foram acompanhados por um período de 1 ano, né? Então a gente vai avaliar isso agora nas próximas etapas do estudo. Próxima pergunta, professora, seria qual o papel da enfermagem nesse projeto? Bom, esse é um projeto eminentemente de enfermagem, né? E que a gente está procurando olhar a contribuição específica do enfermeiro no cuidado desses pacientes. Por isso, inclusive, que nós optamos por pensar na documentação padronizada, usando uma linguagem padronizada de enfermagem, porque a gente entende que assim a gente consegue tornar mais visível a contribuição que nós, enfermeiros, temos no cuidado desses pacientes. Obviamente, nós não fazemos nada sozinhos, né? O cuidado que a gente pratica, ele é multiprofissional, tem a influência de outros profissionais que participam do cuidado desses pacientes no ambulatório, por exemplo, como as nutricionistas, os médicos, mas fundamentalmente nesse projeto que a gente quer destacar é a contribuição do enfermeiro, pensando por isso a utilização da linguagem padronizada de enfermagem para conseguir ver o impacto desse cuidado na saúde dessas pessoas. E agora, deixando um pouquinho o projeto e pensando em tudo, em todo esse mundo que é a enfermagem, qual seria o grau de autonomia da enfermagem dentro da cardiologia? Uma pergunta interessante. Eu acho que dentro da cardiologia, os enfermeiros eles conquistaram bastante autonomia. É uma especialidade dentro da enfermagem em que a gente tem protocolos específicos, os pacientes eles têm uma determinada apresentação clínica, não que seja previsível, né? Mas nós conseguimos estabelecer protocolos em que o enfermeiro consegue atuar de uma forma bastante autônoma. De novo, o cuidado ele não se dá com um profissional só, né? E a autonomia ela é mediada também pelo conhecimento que as pessoas, que os profissionais têm, adquirem e desenvolvem, né? Eu tive o privilégio de trabalhar em instituições que são referência e em que os enfermeiros eles têm uma alta capacidade técnica, alta capacidade científica e por isso, eu acredito, eles conquistaram muita autonomia no seu fazer, né? Então, o enfermeiro, eu vou dizer da minha experiência, nos locais onde eu trabalhei, eles são autônomos o suficiente para decidir condutas, né? Pensando especificamente no cuidado de enfermagem, eles são autônomos o suficiente para participar de uma discussão em equipe multiprofissional e terem a sua percepção sobre o cuidado valorizada e levada em conta. Eu nunca participei do grupo de transplantes, por exemplo, mas o que os colegas que participam contam pra gente é que numa reunião de equipe, a opinião do enfermeiro sobre se o paciente entra na fila de transplante ou não entra na fila de transplante é extremamente valorizada e tem o mesmo peso do que a equipe do que a opinião de outros profissionais, né? Então, acho que é uma área de atuação onde o enfermeiro conseguiu conquistar autonomia para o cuidado das pessoas, em que o enfermeiro é respeitado pelo seu saber, pelo seu fazer e pelas competências que tem desenvolvido. Então, eu agradeço pela entrevista. E essa foi a Rita Gengo para o Enfoco aqui no 37º SOCESP.